Fala aí galera, hoje trago para vocês uma série que marcou história, de um personagem com boné vermelho, bigodudo, que gostava de pular e salvar uma certa princesa. Um jogo que marcou história e além disso, que se tornou um clássico que vendeu tanto, que hoje em dia é um recorde. Eu falo aqui de Super Mario Bros, também conhecido como SMB, e esta é a série deste bigodudo. Então assistam aí e espero que gostem. (1985) Japão. Um ano muito importante para os fãs do Mario. Neste ano foi lançado Super Mario Bros, também conhecido como SMB. E logo depois, 2 anos depois, em 1987, nos Estados Unidos foi lançado o mesmo jogo. Super Mario Bros atingiu 40 milhões de cópias. Um recorde, se tornando assim o jogo mais vendido da história dos games junto com o console, ou seja, ele vinha junto com o Nintendo Entertainment System, que no Japão era conhecido como Famicom. O jogo possui a música tema mais conhecida dos jogos e atualmente representa vários jogos, representa os jogos em geral. O objetivo do jogo era bem simples, que é na verdade o básico, do Mario hoje em dia, que é salvar a princesa Peach e resgatar o reino dos Koopa Troopas. O jogo possuía multiplayer e era possível jogar-se com 2 camaradas jogando, por exemplo, eu e meu irmão, como exemplo. Ou então, se você quiser chamar um amigo para jogar com seu irmão, quem sabe, você poderia jogar. Mas no modo de um player só era possível jogar com aquele nanico ali na tela, o Mario. Se você quisesse jogar com o Luigi, você precisaria estar com um amigo, ou então com seu irmão, ou então com alguém para poder jogar junto com você. O jogo era bem divertido, possuía atalhos e principalmente o que eu acho mais interessante desse jogo, uma jogabilidade muito rápida. Você poderia correr rapidamente e terminar o jogo rapidamente. É bem interessante, o que hoje em dia não é muito comum. Os jogos do Mario são mais lentos, como por exemplo no Wii. Você não tem uma jogabilidade rápida como nos jogos mais antigos do Mario, como você pode observar nesse. A dificuldade dos jogos antigos também era um pouco mais complicada. O jogo era um pouco mais difícil em comparação com os jogos atuais do Mario. O que mudou um pouco. Atualmente os jogos prezam mais pela diversão do que pela dificuldade. Antigamente era um pouquinho diferente. O jogo já possui vários das características dos jogos novos. Por exemplo, aquele carinha da nuvem ali já possui em alguns jogos novos. A caixinha, com o ponto de interrogação. Alguns dos itens algumas características que já existem nesse jogo são características que são levadas até hoje pela Nintendo, que é uma coisa interessante, que a Nintendo não abandona os seus jogos. Então continue curtindo um pouco aí do jogo Super Mario Bros, também conhecido como SMB.
Super Mario Bros. 2, também conhecido como SMB 2, é a sequência do Super Mario Bros. 1, mas infelizmente nem em todas suas versões. Super Mario Bros. É um jogo que teve uma grande polêmica, principalmente porque a sua versão japonesa era considerada muito difícil pela Nintendo americana. Deste modo, a Nintendo americana resolveu criar esta versão que vocês estão vendo aí, que possui um mundo totalmente diferente. Possui alguns personagens, alguns vilões aí que vocês estão vendo, muito diferentes, né? Ali, por exemplo, você vê um Shy Guy, que está atualmente no Captain Toad do Wii U. Os personagens eram diferentes, a não ser os principais, o Mario, a Peach, o Luigi e o Toad, que na opção do menu inicial você poderia escolher entre um dos 4. Este jogo é baseado no Doki Doki Panic. Para quem não conhece, Doki Doki Panic é um jogo japonês. O Doki Doki Panic foi modificado e os seus personagens principais foram trocados pelo Mario, pela Peach, o Toad e o Luigi. O jogo não tem a mesma característica do Super Mario 1, do Super Mario Bros. 1, que era de pular em cima dos seus inimigos e derrotá-los. Na verdade, esse jogo não funciona deste modo. Se você pular em cima do inimigo, você pode observar que nada vai acontecer. Nem você vai morrer, nem ele. Mas o objetivo do jogo é jogar estes vegetais em cima deles. É uma lógica meio estranha, meio diferente, né? Você joga o vegetal em cima dele e ele morre. Bacana. Joga um espinafre nele aí e vira o Popeye? Não. Sem zoeira. Mas continuando. O jogo possuía uma jogabilidade diferente, como suas características também. Era como se você estivesse em um outro mundo, num mundo nada a ver com o jogo do Super Mario. É um mundo totalmente diferente, um outro mundo. Super Mario Bros. 2, SMB 2, agora na sua versão japonesa, a versão considerada mais difícil da série do Super Mario Bros. O jogo seguia a mesma lógica do Super Mario Bros. 1, seguindo tudo que você fazia naquele jogo era parecido. Por exemplo, lá em cima dos inimigos e derrotá-los, pegar o cogumelo, crescer e tudo mais. Como eu já disse, o jogo mais difícil da série, por isso a Nintendo americana criou a versão dela mesma. Essa versão saiu para o Nintendo Entertainment System, o NES, possuía fases novas, você tinha a opção de jogar com o Luigi ou com o Mario, mas infelizmente você perdia a opção de jogar multiplayer, ele não possuía a opção de jogar multiplayer. O jogo tinha 5 mundos secretos. E era um jogo bem divertido para quem era muito bom. Já para quem não era muito bom jogando, o jogo se tornava chato, por ser muito difícil, muito complicado. Eu tive bastante dificuldade para gravar essa gameplay, porque nas outras eu perdi várias vezes, porque o jogo realmente é muito complicado. Para vocês observarem um pouco da dificuldade, observem um pouco essa parte aí, ó. É muito complicado o jogo.
toda vez que você pensa que está conseguindo ganhar, aparece algo mais difícil à frente. Então curte um pouquinho da jogabilidade e olha aí como o jogo é difícil. Super Mario Bros 3, também conhecido como SMB3. Jogo lançado em 1988 no Japão. E 2 anos depois, em 1990, foi lançado nos Estados Unidos, né? Como comum da Nintendo lançar o jogo 2 anos depois no outro país, como comum dessa série, né? Então vamos lá. O jogo já possui um mapa, um mundo, como vocês podem observar ali no início do jogo. Aquele mapinha onde você pode ir escolher qual fase você quer jogar. O jogo possui itens, você poderia pegá-los. No final de cada fase você pode pegar estrelinhas, itens para crescer, são chamados cartões aí, cards, ok? O jogo era muito popular, foi muito popular em sua época. E possuía gráficos muito bons. E já possui até essas caixinhas ali, como vocês podem ver, que atualmente tem no Super Mario, no New Super Mario Wii U, né? O jogo tinha essa roupinha aí da raposinha, né? Que agora tá no Mario 3D World, 3D Land. Possuía uma jogabilidade muito boa e realmente era muito divertido, o que fez ele ter muito sucesso no seu lançamento. E como vocês podem observar ali embaixo, ó, você ganhou um cartão. Quando você completa 3 cartões, você ganha uma vida. Isso facilitava muito o jogo. O jogo era bem fácil, coisa que hoje em dia é seguida pela Nintendo em relação aos seus jogos. A maioria deles não é tão difícil. Apesar do Donkey Kong, para mim, eu ainda achar muito difícil, o do Nintendo Wii. O jogo teve como seu diretor o Shigeru Miyamoto, que hoje em dia é um dos designers mais famosos no mundo dos games. Possuía uma ótima trilha sonora, reconhecida por muitos nessa série, que sempre teve uma ótima trilha sonora, né? Desde o primeiro Super Mario Bros. Até o terceiro, a série tem uma trilha sonora muito boa, muito bem planejada. O jogo alcançou quase 18 milhões de cópias vendidas, que é um número muito grande para um jogo que não foi vendido com o console. Ele não vinha junto com o Nintendo Entertainment System, ele era separado, vendido separadamente. E se tornou assim o jogo vendido individualmente mais vendido da história. E incrivelmente o jogo alcançou uma nota de 9,5 no IGN, que é realmente muita coisa. O jogo possuía gráficos muito legais, como eu já disse, principalmente
porque a Nintendo consegue trabalhar de uma forma muito interessante em relação às cores. O verde da Nintendo é bem diferente. A Nintendo sempre fez jogos muito bem feitos. E uma coisa interessante da Nintendo é que ela demora para lançar seus jogos. Por exemplo, de um jogo para o outro foram 2 anos. Ou seja, foi muito trabalho para poder fazer o Mario. Todos esses Marios, o Super Mario Bros 1, 2 e o 3. Deu muito trabalho. E essa série é muito conhecida principalmente por ser uma das séries mais vendidas. O jogo alcançou Para vocês terem uma ideia, o primeiro vendeu 40 milhões de cópias, como eu disse. O segundo também vendeu muitas cópias e o terceiro 18 milhões de cópias. É uma série recordista, com muitas vendas. E assim se tornou um clássico lembrado por todos. E aqui por isso que eu estou fazendo esta série do Super Mario Bros. Espero que tenham gostado. Continue aí assistindo a gameplay aí do Super Mario Bros 3.